Hola, boa tarde. Vamos a ver todas estas cosas logísticas. Ah, olá, Tereza. Olá, Gisele. No sé. Professor, eu tô tão animada com a nossa live. Você tá animado? Opa. On- Ontem, ontem foi um movimento enorme. Você viu, professor? Sim, 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 sim. Eu vi. Eu não queria participar no WhatsApp, no Messages, porque eu fico muito, muito atrapalhado com os dedos e tudo isso. Meu Deus. Eu gosto mais de falar que não ficar escrevendo, mas sim, gostei muito da apresentação. Gosto muito de ouvir falar a Esperança, a Macarena. Foi muito lindo, quedou muito bem essa apresentação, eu gostei muito, assim. Professor, eu tô tão feliz. Deixa eu cumprimentar aqui. Feliz ano novo para você também, minha querida Gisele. Professor, eu fiz que você aceitou meu convite. A esperança, porque eu acho que vocês estão renovando. Porque fazer live para professor europeu é uma coisa inovadora. Sim, sim, é verdade, sim. Eu achei assim, eu me sinto lisonjeada, porque isso é muito bom trazer, né, a questão acadêmica para mais próximo, com mais simplicidade, com menos formalismo, né? Assim, eu chego e me emociono de alegria, de tanto que eu estou feliz de vocês terem aceitado esse convite, tanto as pessoas Não, esperando, quanto não, você, professor. Porque para mim, isso vocês desculpa. trazem o direito próximo, sabe? Eu agradeço muito. Não, para mim é um prazer ficar falando com você. Eu tive a oportunidade de nos encontrar acá em Valência, então foi uma ótima oportunidade de nos conhecer personalmente. Sim, eu gosto este modo de nos comunicar que é muito mais activo, muito mais rápido, verdadeiramente algumas vezes é muito cansado porque com tanta lives, sobretudo na época mais dura da pandemia que tínhamos todos um monte de lives, porque a situação também o requeria, não? Ficava assim. Mas é verdade que tudo isto deu um grande impulso à atividade académica, a compartilhar conhecimento, que eu acho que é o máximo. Se eu gosto muito da universidade, é por isto mesmo, porque oferece, eu não sei como se fala isto em Não português, pode. mas, Oferece. Nossa, o seu português está excelente. A Tereza opa, é o seu português, professor. Continua, pode continuar. Você está indo muito bem. Pode ir, professor, você está excelente. no, solamente por isso, que ofrece a oportunidade de compartilhar conoscenza, no? Que isto é a esencia da universidade, de compartilhamento, el debate, la dialéctica, no? Argumentação, troca de ideias, fantástico. Isso eu acho fantástico, professor. As lives a simplicidade é um encanto na parte acadêmica, né, professor? Aquele Sim. seminário que vocês organizaram lá, que maravilha! Eu fiz todo mundo assim, tranquilo, passando conhecimento, dividindo tudo, sem problema. Um tinha um tema idêntico ao outro, todo mundo passando tudo que sabia. Nossa, você sabe que sensibilizou muito aquele seminário, professor? Me deu um aconchego na hora que eu vi assim, todos ali dividindo tudo que estava fazendo pesquisa, sem uma reserva, sem coisa, sabe, de disputa, só de partilhar. Nossa, eu falei assim, gente, que conquista que os professores dessa universidade fizeram.
Nós debemos agradecer a iniciativa de Talita Cardim, tamén cola colaboración de Óscar Requena, que eles, sobre todo Talita, os brasileiros que ficaran na Universidade de Sevilla, Flora tamén, no? Lorival, que están ficando aínda acá na Universidade de Valencia. Toda esa movimentación que eu achei óptima, fantástica. Porque non serve moito de nos fechar en unha habitación para estudiar os temas e escribir os artigos, mas é importantísimo a troca de ideas, é unha troca é dinámica, é dialéctica. Certamente la lectura favorece muitísimo, precisa, unha lectura profunda, mas as lecturas que eu faço non son as mesmas que você faz, as conclusões que eu alcanço não são as mesmas que você alcança, então isso é dinamismo, isso é universidade, basicamente. Isso. Eu lá, professor, eu me senti na universidade. Eu fiquei muito contente. Muito obrigada a Thalita, o Oscar, a vocês. E a Tereza, que teve a ideia tomando cerveja. A Tereza está aí. Também. Sim, eu vi que estava para cá, sim. Professor, nós vamos batendo papo enquanto o pessoal vai chegando. É um esquenta, né? Aqui no Brasil a gente chama de... Eu vou aproveitar para pegar copo d'água. Sim, um minuto. Fica à vontade, professor. Fica à vontade. Enquanto isso, eu vou... Camila... Pode ir, professor. Eu vou cumprimentando as pessoas. Camila, muito obrigada por estar aqui. Vou cumprimentar mais gente aqui. A Tereza eu já cumprimentei, o Wesley, já cumprimentei a Gisele. Luiz, um beijo, Luiz. Saudade. Já desejei feliz ano novo para Gisele. Rodrigo, Thalita, já cumprimentei. Eu não sei quem é essa aqui. Oi, Marco. Deixa eu ver quem mais. Andreotti, lindão, meu amigo. Aqui. Muito bom. Eu estou aqui quando você chega, professor. O tanto que você entrou aqui. Paula. Ó, Paula está te cumprimentando aqui, professor. Também. Oi, Michel, tudo bem, meu querido, meu parceiro, foi meu aluno na pós-graduação. Ele assistiu você, professor, na pós-graduação da PUC. Michel, ele está te cumprimentando também. Deixa eu ver quem mais, que aí nós vamos já começar. Paula Bueno Ravena, sim. Prazer, muita saudade de Paula. Sim. A Thalita agradeceu, professor, nossos elogios da organização. Foi muito bom, viu, Thalita? Espero que o ano que vem esteja lá de novo. A Tereza rindo da gente, professor. Tereza. Também tá, muitos amigos estão lá, fantástico. Oi, Gabriel. Você não conhece o Gabriel ainda, né, professor? Ele é juiz aqui no tribunal. Acho que não conosco. Ele está hoje na assessoria da presidência na parte de recurso de revista. Ele é uma graça. Uma hora a gente vai te apresentar. Quando você vier ao Brasil, você e a Tereza vão vir jantar na minha casa. Fantástico. Para jantar não tenho nenhum problema. Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver aqui mais. O Gabriel está te cumprimentando. Outro 7 encontro em Valência. Não consigo, Tereza. Agora eu tenho que começar a escrever minha tese, tenho que mandar o projeto para o professor, que eu ainda não mandei, né, professor? Bom, eu queria já iniciar, né? Então, já contando para vocês que eu vou fazer minha cotutela com o professor, né? Já dei entrada lá na Universidade do Dr. Vergato, o meu orientador já concordou, já comuniquei a ele, ficou super feliz.
diz que a Espanha hoje é um dos lugares mais efervescentes do direito de trabalho. Eu acho hoje não faz tempo para mim, né? Porque na minha dissertação do mestrado, o tema era relação entre as fontes heterônimas e autônomas do direito do trabalho, eu usei. Quem deu a solução foram os autores espanhóis. E o Miguel Reale, né? Porque o Miguel Reale, ele já morreu, mas, professor, ele é tão bom que até hoje ele já falou tudo, sabe? Professor, agora eu te dou a palavra. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer igual nós fizemos com a professora Esperança ontem. Você discorre à vontade. Aí, na hora que você falar assim, Patrícia, agora vamos um pouco para as perguntas. Aí vamos aí. Enquanto isso, vocês podem ir fazendo as perguntas aqui, que depois eu leio. Sim. O que você acha? Sim, 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 ótimo, muito legal. Se alguém quiser, não sei, na verdade é que é uma lástima não fazer isto face to face, fazerlo online, porque perde essa espontaneidade, não? Essa comunicação, essa troca mais ágil, mais viva. Mas, sim, podemos fazer assim, porque ontem ficou magnífico a apresentação, então eu acho que podemos seguir essa ideia, não? Esse formato. Sim, então tá bom. E depois eu vou procurar não falar muito, porque essa questão. A gente ouve muito, professor, não fala isso. A gente quer te ouvir muito. Não, mas eu vou procurar me centrar nas questões mais essenciais. A primeira coisa que eu queria precisar é centrar o meu discurso. Porque eu acho que com toda esta história da reforma laboral, da derogação da reforma laboral, do partido político, do governo anterior, tudo isso lá, esse é um debate político que para mim não tem substância, não? É uma questão para os políticos. Eles podem debater nesse contexto. Pois temos também a possibilidade de fazer um debate técnico-jurídico, ir muito pegados à norma, à interpretação, mas acho que tampouco este é o momento nem o foro para fazer isso, porque precisaria conhecer muito profundamente a realidade normativa espanhola, a jurisprudência espanhola, então isto pegaria muito tempo, e depois também porque a mesma situação que teve Esperança Macarena ontem, a mesma que eu tenho. Esta reforma é muito recente, é uma reforma importante e precisa uma leitura muito detenida e muito pormenorizada. Então, temos que ir com calma. Ainda estão produzindo-se um monte de discussões, mas certamente a terceira ideia, a terceiro discurso que podemos fazer, que é esse que eu quero fazer, é um debate de política do direito. Inserir esta reforma no contexto espanhol. Isto significa fazer um diagnóstico da situação, depois analisar, uma vez analisada qual é a situação, quais são as medidas, e podemos concluir uma opinião. Mas eu acho que é essa a questão a mais interessante. Dos puntos da reforma, eu decidi de falar sobre esta questão de contratação temporal, porque uma questão que eu fiquei trabalhando muito tempo, vengo acompanhando muito tempo sobre esta questão da situação legislativa e prática da contratação temporal na Espanha. Então, é por isso que eu fiquei preocupado com este tema, e também porque um dos temas fundamentais da reforma não é o único. Esperança falou ontem, mas é um dos mais, de um ponto de vista meu, mais importantes. Então,
diagnóstico da situación. ¿Cuál es, en qué momento se produce esta reforma legislativa? ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida, un momento, voy a quitar WhatsApp, si no, me están entrando mensajes Eu fiz, ahora. professor, um minuto antes, me dá a notificação, tirei WhatsApp, telefone. Exatamente, están entrando todo o tempo, então, fechado. No, estaba falando do punto de partida. O punto de partida é que España ten unha taxa de temporalidade altísima, Eu vi. das máis altas do mundo. Certamente a máis alta da Unión Europea, mas eu estaba olhando para preparar, para actualizar os dados que teño sobre contratación temporal, estaba olhando para a data de OECD. España é o cuarto país, depois de Colombia, Corea, Chile. É o cuarto país con taxa de temporalidade máis alta, 24,1%. Esa é unha realidade histórica do sistema productivo español. Eu falaba que na Europa, na Unión Europea, sempre ficou a la cabeza da temporalidade. Solamente no período da crise económica de 2008 ficou por debaixo de Polonia. Polonia pasou, España ficou máis baixa, mas de sempre España ficou a la cabeza. Quais son os motivos desta excesiva temporalidade que é moito superior á media europea? O primeiro motivo, Macarena falou ontem, falaba do sistema productivo. É verdade, temos un sistema productivo basicamente asentado no sector servicios, agrícola e construcción, que son os sectores productivos que máis atiran a contratación temporal. Mas isto non explica absolutamente ese exceso de contratación temporal. Eu acho, a lei, Real Decreto Lei, fala disso tamén, da cultura de precariedade que nós vivimos neste país. O empresariado español vive nesta cultura de precariedade. Tempo atrás, un amigo da Universidade de Valencia falaba que nós estamos vivendo en un mundo de relações débiles. Se fala assim? Débiles non son fortes. Débil. Relações débiles, precárias. Isso. Exatamente. Unha relación débil en todos os componentes da vida. As relações afectivas non son ninguén quere facer matrimonio, as relações têm que ser mais ligeiras. O polonês, né, professor? Tudo líquido, né? É, tudo líquido, exatamente. E máis líquido ainda as relações de empregados con traballadores. Os empregados non queren se casar con os seus traballadores. Eu non me caso con ninguén. Esa cultura de precariedade arranca, teve inicio no noso país já no ano 1984. Porque nós vivíamos unha crise económica importante, moito importante, e se favoreceron os contratos temporais como mecanismo de fomento do emprego. Se utilizou moito esta idea. O incentivo para a contratación foi sempre emprego precario, emprego temporal. Certamente os empregadores prefieren este emprego precario porque a finalización do contrato é moito máis simples. Chega ao término do contrato, acaba o contrato sen máis formalidade, non tiña un costo, inicialmente non tiña un costo, agora si ten, precisamente como un mecanismo de impedir un excesivo desta contratación. Os empregados que
que fica con un contrato de traballo temporario non son tan problemáticos como aqueles outros que teñen contrato indefinido, certamente, porque ten medo a non ficar renovando o seu contrato, e ten un índice de afiliación sindical moito máis baixo porque ten medo desta mesma situación. Então, iso favoreceu a cultura. Esta cultura, ademais, se veu fortalecida por os agentes sociais. Cando na contratación colectiva falaban de contratos temporais, estendieron a posibilidade de facer contratos temporais. Da nós, como en todo o regulamento laboralista, se fala que o contrato indefinido é o contrato, el modelo típico de contratación. Mas nós sabemos que isto non é verdade. Non é verdade porque actualmente é moito difícil que unha persona pegue o primer contrato, un contrato indefinido. É moito estranho. Como falaba, na negociación colectiva favoreceu esta situación e tamén os tribunais. Na verdade, este clima de precarización teve moitos culpables. Político, cando se fomentou a contratación temporal, os agentes sociais, porque negociaron dando flexibilidade ainda máis para a contratación, e tamén os tribunais que inicialmente, durante moito tempo, favoreceron esa precariedade. Admitiron cosas que agora non están indo para trás tamén, por motivos que posso falar depois. En fin, la cultura de la temporalidade é unha cultura moito forte, moito forte. Quais son as consecuencias desta cultura de temporalidade? Na España nós tivemos falando moito sobre esas consecuencias. Eu acho non, é assim. É unha cuestión que fica todas as leis su reforma del mercado de traballo falan da mesma maneira. Falan que a temporalidade, a precariedade non é boa para o sistema de relacións laborais. Esa excesiva temporalidade. É sorprendente, porque se todas as reformas falan así, por que continuamos así? Na verdade, porque non tiña unha correspondencia. Cosa se falaba e cosa se facía. Então, nós falamos, non, a precariedade é ruim, vamos a evitar precariedade, mas os instrumentos para evitar precariedade non evitaban precariedade, incrementaban precariedade. Eu acho que este é un punto moito importante de mudamento do sistema de relacións laborais por cuanto se refere a contratación temporal, porque agora están dándose os primeiros pasos para cambiar esta situación. Na verdade, certamente ten cosas que se podían facer mellor, se podían facer máis coisas, mas eu acho que son os primeiros pasos máis decididos por facer. Na verdade, no 1997 se procurou facer outra cosa. 94, foi no 94. Se falaba isto, mas non se fiz, ficou solamente la fala, mas non se realizou. E isto mesmo aconteceu posteriormente, na reforma de 2012 tamén. Então, é unha cuestión que non é solamente da reforma do Partido Popular de 2012, mas é unha cuestión estructural do sistema de relacións laborais español. Que consecuencias negativas ten de quales todos falan? Unha dualidade do mercado de traballo. Unha dualidade non somente entre insiders e outsiders, queles que están dentro, queles que están fora do mercado de traballo, mas queles que ten un contrato indefinido e queles que ten un contrato temporario. Que, por outra parte, son sobre tudo jovens e mulleres.
Então, tem uma perspectiva de género, de discriminação indireta por motivos de idade, muito importante. Porque no sistema laboral, no mercado de trabalho espanhol, tem esos dos segmentos de poblação claramente diferenciados. Unos con contratos máis antigos, con unha protección máis forte, e outros con contratos máis recentes que están inmersos en un sistema de precariedade, unha rotación excesiva de contratos en distintas empresas e unha dificultade moito importante para la estabilización. Isto certamente ten un impacto na economía. Esperanza Macarena falaba ontem de iso mesmo. Se non ten se ten moita precariedade, non ten consumo. Quen va a comprar unha casa con unha hipoteca se non sabemos que acontecerá en 2-3 meses? Então, iso é moito importante. E ten unha consecuencia tamén muito forte, un impacto muito forte no punto de vista da formação. Nós pensamos, na Unión Europea estamos falando de moito tempo atrás que é moito importante, é trascendental invertir en formación dos traballadores. Economía basada en el conocimiento, se falaba, ¿no? Crecer a través de el refuerzo en el conocimiento. Mas que empresa quiere invertir en formación cuando faz unos contratos de 3-4 meses? ¿Para qué invertir en formación? As empresas españolas apostaron por un modelo de competición basada no custo económico. Eu non quero pagar moito. Eu quero... a calidade non me importa. Iso que me importa é pagar pouco. Então, non se inverte, a prioridade é que os salarios non suban. Eso é unha idea moito errada de toda a proyección, de toda a fala que se faz a nivel da Unión Europea. E tamén os políticos a nivel interno, mas non tiña esa correlación entre a fala e as medidas adoptadas. Como eu falaba, este é un primer paso importante en esa dirección. Moito tempo atrás, 20 anos atrás, unha desas reformas del 94, precisamente, eu fui convidado a facer unha fala sobre a contratación temporal. E me preguntaron, e você acha que as cousas van a mudar? A minha resposta foi, non. Porque non se fiz nada serio para invertir. Agora, se podense mudar a situación de temporalidade con esta medida e outras medidas que deberían acontecer no futuro en esta misma dirección? La resposta é sí, acho que sí. Que aquí comenzamos a facer un mudamento para voltar a unha realidade máis común na Unión Europea. Non que estamos falando de suprimir a temporalidade, non. Estamos falando de reducir o marginal de temporalidade. Eu falei que é o cuarto país no mundo, países da OECD, que ten unha taxa de temporalidade máis alta. É absurdo, non ten moito sentido. No 1997, na España, se ficou unha regulación que foi un primer intento serio para reducir a temporalidade. Se falaba máis temporalidade de saída, despido, a cambio de menos flexibilidade de entrada, de reducción de precarización. Mas foi un intento que rapidamente foi desmentido por sucesivas reformas. Na época de crisis de 2013 foi increíble, porque todas as medidas que foron diseñadas para favorecer o emprego foron pensadas non de un punto de vista de formación, mas de un punto de vista de abaratamento dos salarios e de precarización.
vinieron novas, máis modalidades de contratación temporal. O estímulo para o empregador foi sempre ese, contratación temporal. E iso non é un modelo que poda dar estabilidade a un sistema de relacións laborais. Se falaba iso de mejor un empleo que ninguno. Ah, Esa era a máxima. Mejor un empleo que ninguno. E não somente aconteceu aqui. eu conheço bem essa palavra aqui no Brasil. Sí, 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 porque é a palabra que da unha concepción política se fala, mas que ten unhas consecuencias que debemos ser conscientes desas consecuencias cando nos falamos mejor un empleo que ninguno. Na Alemanha ficou a mesma coisa, os mini-jobs e tudo isto. Foi sempre esa filosofía, mellor un emprego que ninguno. Mas que consecuencias ten iso? Claramente, das estadísticas de Eurostat se comenzou a falar de in-work poverty. As persoas, sempre se falou que ter un contrato de traballo era unha posibilidade para diventar cidadão, para se inserir, incluirse na sociedade. Se tú tens emprego, eres unha persoa con dereitos. Se non tens emprego, então tus dereitos van calando. Mas agora o problema é que ten un monte de persoas que ten emprego, mas ese emprego non dá para vivir, non dá para pagar os custos básicos da vida. Isto, ademais, ficou un incremento da desigualdade, cosa que aconteceu en todo o mundo. Agora, con a pandemia da COVID, ainda máis se agudizaron esos extremos de desigualdade. Un factor tamén moito importante con esta cuestión da temporalidade é a dificultade de lutar contra o fraude. O fraude en la contratación. Porque la mayor parte de este porcentaje de contratación non ven explicado por as necesidades das empresas dun contrato temporal, mais por o uso fraudulento da contratación temporal. Motivo ese de la cultura de precariedade, cultura de temporalidade. En la crisis económica de 2008, las estadísticas mostraron una situación muy curiosa. Nos vimos como os índices de contratación temporal comenzaron a descer. Na verdade, pouco antes habíamos tido unha reforma que falaba que quería, miraba a reducir a temporalidade. E nos vimos que nos anos despois aconteceu iso. Mas a explicación non foron esas medidas. Basicamente, as medidas foron abaratamiento do despido. A explicación desa reducción, agora explico isto, foi que, obviamente, en época de crise, as empresas, a primeira cosa que facen para se adaptar é non renovar contratos. Basta. Nós tenemos que pensar que la crisis en España non aconteceu no 2008, porque veníamos dun boom económico moito importante. Un boom económico que se deu sobre todo na construcción. Okay? La crisis llegou un poquinho máis tarde. Aí comenzaron a descer os contratos temporais. E comenzaron a descer tampouco unha gran cosa, desceron, España quedou no segundo lugar dentro da Unión Europea, Polonia o primeiro e España depois. Mas basicamente porque a construcción se fechou, a maioría dos contratos temporais, dos contratos laborais na construcción son temporais, o sector servicios tamén se constrillou moito, un monte de población comenzou ben a se retornar a seus países de origen, o tantos españois que foron emigrantes a outros países porque aquí non tiñan traballo.
E, por que falaba que a explicación non pode ser o abaratamento do licenciamento, do despido? Moito básico, porque apenas comenzou la recuperación económica, a temporalidade comenzou a subir muitísimo. E agora, de novo, estamos como o país con a tasa de temporalidade máis alta. Clarísimo. Todo ese mecanismo de adaptación de la situación de la empresa a la situación económica a través de los contratos temporais, lo que forneceu foi unha situación de desemprego moito alta, moito elevada, que son as dos características fundamentais que diferencian na España do resto de Europa. Unha tasa de temporalidade altísima e unha tasa de desemprego altísima. Solamente durante moito tempo ficamos o segundo o país da Unión Europea con a tasa de desemprego maior. O primer país foi Grecia, mas na crise, en un momento, non me lembro se 2003 ou 2014, nos adiantamos a Grecia, avanzamos a Grecia e ficamos o primer país de desemprego. O desemprego é un desemprego que se fala estructural, non coyuntural. Na época de boa económica española, 2006, 2007, 2005, o desemprego, a taxa de desemprego nunca descendeu por debaixo do 8%. Na França, un 8% significa falar de unha situación moito ruim. Então, mesmo quando a economia estava bem, o desemprego era alto. Non tiña ese emprego alto. Na verdade, tamén, eu estou convencido que a taxa de economía informal é moito alta, mas seguramente non tan alta como Brasil, porque senón non se pode comprender toda esta situación social, porque se tiña medo unha revolución, unha aumentación social cando as persoas pasan fam, ten ese problema de radicalización de tudo, non? Mais menos as cousas foron avanzando con moita precariedade e con unha situación de moitas familias pasando fame. As colas da fame, que aínda continúan na España, foi unha situación moito complicada. Mas esta é o diagnóstico, esta é a situación na cual a reforma acontece. E por que acontece agora? Eu acho dos motivos importantes. Uno, por opción política do goberno, sen dúbida, mas dos motivos de coyuntura. La primeira, nós estamos ouindo falar que ten moitos sectores que non encontran traballadores. O sector servicios, agricultura, ninguén quere traballar en construcción tampouco, porque cando ten crisis os empregos son moito precarios e para traballar aí con un tempo do traballo moito empeñativo, con unos salarios moito baixos, quen quere traballar en condicións de precariedade? Se a crise nos ha favorecido a oportunidade de encontrar outros empregos, outras oportunidades, eu non quero voltar para lá, eu quedo aquí, basta. E pois ten tamén algo que Macarena falaba ontem, a exigencia da Unión Europea. Olha iso, na Unión Europea, sí? Ela falou da 23, né? Mais ou menos o número. Sim. Na União Europeia tem um sistema muito particular, muito eficiente, muito mais eficiente que o direito positivo. É um sistema de soft law. A política de emprego, a União Europeia não tem competências, não pode legislar em matéria de emprego, mas legisla, e legisla muito e muito bem. E como faz isso? A través de medidas de soft law. Básicamente, os dirigentes jefes de goberno facen un lineamento político, fican unha orientación, e depois demandan aos estados que sigan esa orientación.
E que acontece se os Estados non siguen esa orientación? Que non perceben dinero da Unión Europea. E non ten medida máis eficaz que non dar dinero. Que non precisa nada, non precisa un tribunal, un tribunal non precisa nada. Se você non quere, tá bom, non pega dinero de isto. Então, Então, como pode... as diretivas da União Europeia são de muito poder. As diretivas. Sí, mas olha iso. Non se trata de directivas ou reglamentos, porque iso é legislação. Iso son obrigações. A força dela é política, né? É econômica. A força dela é econômica, né? A força Sí, exatamente. Agora, cosa está acontecendo con Polonia, por exemplo? Polonia, Alemania tamén. Polonia é outro país moito recentemente. Eu non me lembro se Eslovaquia, Chequia, non me lembro en cual, mas están procurando que o direito interno sea prevalente ao direito da Unión Europea. E iso non concorda con as regras da Unión Europea. Então, cosa están facendo? Está ben, se você non quere isto, temos unha primeira medida. Esa primeira medida é que os fondos de recuperación económica você non pega nada. Na España, eu non me lembro cuántos centos de millones de euros va a pegar para 10.000 millones de euros, non me lembro a cantidade, mas é unha cantidade impresionante, porque o Covid, a reacción política davante do Covid foi unha reacción de moito investimento e, por tanto, moita deuda dos países. Sen esa ayuda da Unión Europea, países como España, Grecia, Portugal, non poderían sobrevivir. O precisan, Polonia tamén. Então, se você quere, olha iso, no verão de 2012, acho, non me lembro ben, a Constitución Española foi reformada. A Constitución Española foi reformada. En un período moito breve se introduce un apartado moito específico. Tudo parece que foi por unha carta da Troika, do presidente do Banco Central Europeo, ao goberno de España de seguir a política de austeridade. Então, a força é muito importante. Então, cosa acontece? Que da moitos anos atrás a Unión Europea fala que este modelo de relacións laborales non dá certo, que precisa cambiar. O legislador, o político español ya conocía eso, mas nunca fiz nada efectivo, realmente efectivo para cambiar esa situación. Mas agora a financiación da Unión Europea viña condicionada a esa reforma económica, esa reforma laboral que debería ser, falaban, negociada, fruto da concertação. Isso que foi o fabuloso, né, professor? Para mim, o diferenciador dessa reforma é esta situação. Para mim é essencial. Essencial. Sí, es básica. Mas, olha, este governo verdadeiramente ha favorecido muitísimo a concertação social. Ha feito un monte de normas, sempre partindo da negociação. Então, as leis, quando são negociadas, não alcançam tudo que uma parte quiser. Então, non contenta completamente aos sindicatos, non contenta completamente a patronal, seguramente non contenta completamente o goberno, mas iso é negociação. É encontrar puntos comunes, puntos de acordo. Professor, pontos de convergência, né? Exatamente. Exatamente. Ficar convergência lá onde se pode converger. E sempre com um orientação muito clara. É importante falar também que o Tribunal Espanhol, o Tribunal Supremo, já de um tempo começou a cambiar essa cultura de precariedade. Nos anos 2000, 2001, começou a ficar límites. O contrato a chamada,
non permitía un contrato a llamada, non estaba permitido. El Zero Hours Contract británico foi prohibido na España nel 2001, 2001, non me lembro ben, mas por lá. E depois, muito recentemente, en novembro de 2021, se fiz unha reforma moito importante. Una reforma no, una decisión judicial muy importante, porque que mudaba o orientamento do propio Tribunal Supremo. Olha iso, nós temos un sistema de descentralización, eu acho que a descentralización productiva, a externalización, se introduce no Brasil nos 2017. Na España estaba prohibida moito tempo atrás, en 1900, non me lembro, 57, 51, mas depois foi permitida esa descentralización. Mas o Tribunal Supremo fiz unha doctrina no 1995 que dou moito cerrado. Básicamente, a contratación temporal na España tería que ser sempre causal. Solamente utilizarla de modo acausal de modo moito excepcional, mas nunca foi así. Mas no 1995 o Tribunal Supremo permitiu unha cosa que deu cerrado, e é cando unha empresa que se dedica a contratar servicios para prestarlos a outra, podía facer un contrato temporal con os traballadores que iban a acometer os servicios para os quais a empresa foi contratada. Vinculando a contrata con o contrato do traballo. As contratas teñen unha duración temporal, 1 ano, 2 anos, teñen unha posibilidade de prórroga, mas os servicios que as contratas prestan para a prensa principal é un servicio permanente, non é temporal. Mas nese ano, o Tribunal Supremo falou, tá bom, para a empresa principal o servicio permanente, mas para a empresa contratista o servicio temporal. Então, é legítimo facer un contrato temporal en esos momentos. Iso comenzou a mudar. Comenzou a mudar tamén porque sentenzas da Unión Europea falaban que iso non podería ser. Nós tenemos unha directiva sobre contratación temporal que fala da causalidade dos contratos temporais. Entón, recentemente, finalmente, o Tribunal Supremo revocou esa doutrina e falou que non é máis posible facer un contrato temporal para unha contrata de obra ou servicio. Iso ficou moito importante. E agora, con esta reforma, se profundiza aínda máis en esa línea. Primeira, en que consiste? Agora falamos na reforma moito brevemente para non cansar. Como eu falaba... Pô, você não está entendendo, está maravilhoso. Todo mundo está aqui satisfeitíssimo. Ontem, gente, olha, eu sou uma pessoa afortunada de trazer grandes professores para falar numa live com maior simplicidade. O professor está maravilhoso. Pode continuar. No, de sempre, o Estatuto dos Traballadores fala o contrato típico e o contrato indefinido. Os contratos temporais poden ser utilizados cando ten unha causalidade ou, aínda máis, na situación de determinados colectivos cando precisan ser incentivadas, estimulada súa contratación. Por exemplo, discapacitados, ¿no? Por exemplo. As posibilidades de facer contratación temporal hasta esta reforma eran 3. Contrato de obra ou servicio para necesidades productivas, para realización de obras específicas dentro da actividade normal da empresa. Eso é, cando unha empresa tiña un encargo especial. Non era actividade rutinaria, mas era un encargo aparte, cualitativamente distinto. Pois, un segundo,
eventual por circunstancias de la producción, quando a produtividade tiña un mudamento das demandas de bens ou servicios que a empresa fornece, então, certamente, precisa facer esa contratación temporal. E depois ten tamén o contrato de interinidade, de sustitución, cando un traballador fica enfermo, tudo isto, non? Os contratos máis problemáticos na España foron sempre contrato de obra ao servicio e contrato eventual por circunstancias de la producción. Eu vou ficar aquí olhando unas estadísticas que he revisado e actualizado ontem para esta fala de hoxe, que fala así. Es una estadística del Ministerio de Trabajo, Movimiento Laboral Registrado. Contratos de duración indefinida, total, en el año 2020, 15.943.061. Contratos de duración temporal, 14.397.451. Duración, ¿qué contratos temporales ten máis? Contrato de obra ao servicio, 6.241.088. Contratos eventuales, 6.777.227. Es decir, casi el 80% dos contratos temporais son de obra ao servicio ou eventual. Porque aí teve sempre a grande concentración de fraude e tamén, como consecuencia desa doctrina do Tribunal Supremo que favoreceu a temporalidade, a precariedade, o contrato de obra ao servicio. Mas ainda máis, unha cuestión que é incredível, qual hayan vocês que pode ser a duración media destes contratos temporais? Qual? Mas eu fiz o cálculo, ten os dados tamén aquí do Movimiento Laboral Registrado. El 23,50% menos de 7 días de contratos de obra ao servicio e eventual. Esos contratos de obra ao servicio eventual tenían una duración de menos de 7 días el 23,50%. Un segundito, porque ya no sé si es... Ah, no, del total. Nada, no solamente obra o servicio, el total, ¿vale? Y si nos vamos a menos de un mes, el 38,45%. Es decir, no solamente una tasa de temporalidad muy alta, mas tamén unha tasa de rotación da contratación moito alta, moito elevada. Son contratos de moito corta duración. Ok? Que ha feito a reforma? Ha procurado intentar reducir os tipos de contrato temporal. E o contrato de obra ao servicio desaparece. Eu vi. Non ten máis contrato de obra ao servicio. Porque era un contrato moito fraudulento, como eu falaba. Tamén un contrato eventual. Mas verdadeiramente as empresas precisan de contratos temporais. É normal, toda empresa ten necesidades temporais. Entón, se é feito un contrato eventual, se é redefinido en contrato temporal. Unha cosa, en relación ao contrato de obra ao servicio, ese contrato apareceu sobre todo na construcción. Foi sempre utilizado na construcción. Agora desapareceu ese contrato de obra ao servicio, mas ten un contrato indefinido que pode acabar finalizando cuando la obra finaliza. Que esa era la idea del contrato de obra o servicio. El contrato acaba cuando acaba la obra. Agora ten a posibilidade de acabar, mas sempre que a empresa non tenga outra obra donde enviar al traballador. Porque hasta agora non era así. Era posible facer un contrato de obra o servicio para facer esa obra.
esa exclusiva obra. Eu sou unha empresa de construcción e teño 3, 4, 100 obras. Se unha acaba, todos os traballadores van fora. Nossa. Agora non. Agora teño, preciso. E precisa fornecer formación, recualificación. Mas se verdadeiramente non teño onde ficar eles, o contrato acaba. O professor, eu também vi um aspecto dos objetivos desse decreto, que também era para resguardar a Previdência também, né? Porque estava tendo problema também na Previdência, é isso mesmo? Sí, sí, sí. Ese outro matiz que quería falar tamén. Mas o primeiro é ese, reducir de 3 a 2 modalidades de contratación temporal. Na verdade, o contrato eventual agora é moito máis importante. El contrato eventual sempre se pensou para necesidades temporais, imprevisíveis, mas agora pode ser tamén para necesidades previsíveis, situaciones ocasionales previsibles, más ocasionales. Ten tamén algunhas cosas moito interesantes, porque admite este contrato, por ejemplo, para cubrir los periodos de vacaciones, de ferias dos empregados. Aí o Tribunal Supremo, en esa política de mudamento dos principios aplicáveis á contratación temporal, falou que non era posible, mas agora se recupera esa posibilidade. Se fala que sí, é posible ese contrato eventual, porque non solamente incrementos ocasionais imprevisibles, mas tamén esas ocasiones, esas situaciones ocasionales previsibles. Na verdade, se falou moito, eu sei porque os medios de comunicación falaron diso tamén, ten un límite, non máis de 90 días al ano deste tipo de contrato. O goberno, os sindicatos querían reducir máis, a patronal non quería, entón esa é a situación, non? 90 días non consecutivos, está bon. La siguiente cuestión é reforzar un contrato que para nós é un contrato indefinido. Eu sei que en Italia non é así. É o contrato fijo discontinuo. Un contrato indefinido, contratos para temporada. En el sector agrícola é moito común. No sector servicios tamén. As campañas de Nadal, as campañas de... como falam vocês? Época festiva. Aqui no Brasil tem um contrato temporário, né? Época da Páscoa, que tem que fazer mais chocolate. Aí, exatamente. A Páscoa, Nadal, as férias, que agora non me lembro, mas, meu Deus, as férias de febreiro que vocês têm agora, Carnaval, tudo iso. Mas é unha actividade cíclica, se repete. Então, non pode ser un contrato temporal, porque a actividade é unha actividade permanente da empresa. Sempre que exista a empresa, unha empresa, por exemplo, de turismo, un comercio, va a tener moitas máis vendas no Nadal. É claro, porque a gente compra moito máis. E ten esa necesidade de máis mano de obra para atender esa necesidade. Mas esa necesidade non é temporal, é indefinida. Na verdade... Ela já está prevista, né? Ela tem... Sim, se repete, todos os anos. Então, na verdade, é estacional. É como sector agrícola, as recogidas de las cosechas. O Lauro escreveu, sazonais. Sazonais. Como? Né? Estacionais. Exatamente. Então, esse contrato fijo discontinuo vem reforçado nesta reforma também, porque se prefere esse tipo de contratação antes que uma contratação temporal. E a outra medida é uma medida que você falava também, que também se utilizou no passado, mas agora se utiliza de verdade. Encarecer os custos de contratação temporal. Encarecer os custos
de Seguridade Social certamente podían ser encarecidos máis e ficar máis costosos e, sobre todo, os custos indemnizatorios, o resarcimento por o contrato temporal, las indemnizaciones por despido na España ten tres factores. Un factor numérico, 20 días, 30 días, 33, 12, ese factor numérico. Pois un factor de salario. Cual é meu salario? Eu devo multiplicar meu salario diario por ese número. E pois un factor que ise verdadeiramente que faz la diferenza, que é antiguidade. Antiguidade no cálculo da indemnización. Antiguidade, é isso mesmo? Antiguidade. Un traballador con antigüidade de un ano multiplica por 1. Un traballador con antigüidade de 30 anos multiplica por 30. Un traballador con un contrato temporal de 6 meses multiplica por 0,5. E de 7 días. Que indemnización ten un traballador con un contrato temporal de 7 días? Ridículo, ridículo. Moito pouco. Agora se ha feito un encarecimento desa indemnización. Porque va referido non á antiguidade, mas ao salario percibido por o traballador. Se non me lembro mal, un 7% dese salario. Mas, olha iso, en 2012 se falou, vamos a eliminar la segmentación, la diferencia entre con trabajadores con contrato temporal indefinido. ¿Qué hacemos? Abaratar el despido. Y lo abaratan para todos. Es que en 2012 se abarató el despido para todos, temporales e indefinidos. En 2012 un poco antes. Ahora lo que se hace es establecer, eliminar ese parámetro de la antigüedad de la empresa para calcular el despido. Porque si no, los contratos con poca, muy poca duración, la indemnización es ridícula. Y eso es una de las cuestiones fundamentales. Y bueno, esa es la idea básica, la idea fundamental que yo quería transmitir. Es decir, estamos en un primer paso que a mí me parece decidido en la dirección correcta para atajar la precariedad excesiva. ¿Es definitivo el paso? No. No. Hay que seguir avanzando. Me parece muy importante que el Tribunal Supremo haya sido consciente de que es uno de los grandes culpables de esa excesiva precariedad. No es el único, pero sus decisiones favorecieron la precariedad y ahora ha revertido. Por otra parte, los políticos, como hemos dicho también, o sea, el legislador... Son varias partes. Sí, sin duda, sin duda. El por qué España ha tenido tanta precariedad no se explica por un solo factor. Son muchos. Son muchos. Y la presión de la Unión Europea, de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también han sido muy importantes. Un ejemplo muy claro ha sido, bueno, hubo una gran discusión acerca de la indemnización por extinción de los contratos temporales, que antes en España no había indemnización y se introdujo como medida para atajar la precariedad e encarecer. Solo que el Tribunal de Justicia entendió que era un despido objetivo y había una discriminación. Bueno, ahí se montó un lío importante. El mismo lío, el mismo conflicto que se ha introducido en la contratación temporal en las administraciones públicas. Y ahí es un problema para resolver. Explico esto, no tiene nada que ver con la reforma, porque la reforma no ha hecho, salvo que se me haya escapado, no ha hecho nada al respecto. Uno de los grandes incumplidores de la norma laboral ha sido la administración, y sigue siendo la administración. En la administración hay contratos de interinidad que llevan 20 años. No, eso no tiene sentido ninguno. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como hay una directiva que habla de que los Estados deben establecer medidas para asegurar la causalidad del contrato temporal, dice que esos contratos
no son temporales y que, por tanto, deberían ser indefinidos. El problema es que en España, como supongo que en Brasil, el acceso a la función pública, a la administración pública, ya sea como funcionario o como personal laboral, requiere sometimiento a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades. Y el problema es que muchos, sobre todo en las pequeñas administraciones, ayuntamientos y demás, muchos funcionarios o muchos trabajadores entraron a dedo porque son familiares de políticos, etcétera. Y ahora muchos de ellos pueden acceder a la condición de fijo, cuando el sistema de entrada no fue el legítimo. Y por cierto, ahora que digo el sistema de entrada, algo sí dice la ley sobre eso. Algo sí ha hecho la norma. Ahora me he acordado al decirlo. Pero bueno, como digo, es un primer paso. La ley, el Real Decreto Ley, que no es ley, que tiene que ser ratificado antes del 31 de enero, si no me equivoco, o 30 de enero, es un primer paso para modificar este estado de cosas. Ya veremos si lo consigue. Nossa, professor, eu aprendi muito hoje, professor. Muito obrigada. Olha, ontem e hoje eu só estou aprendendo. Fiquei 2 dias tentando dar um pouco do entendimento da lei. O que eu fiz? Eu me ativo só aos objetivos, porque é 50 páginas, né, professor? 50 páginas. Então, assim, não dá, assim, e assim, são vários institutos que tá mexendo, né? Então, não é Sí. isso. E assim, eu acho que nós brasileiros, para poder falar sobre isso, né, meter assim, se atrever, temos que estudar muito ainda. Não dá para a gente ficar falando e comparando que No, não. é muito complicado. No, falar e comparar assim é absurdo, não tem muito sentido. E tem também que contextualizar a situação. Eu não posso falar da situação do Brasil porque não conozco a normativa bem brasileira. Conozco algumas coisas, mas não conozco profundamente. Não, mas eu acho, assim, professor, que nós temos que debater muito essa reforma para parar de falar coisas indevidas sobre elas, né? Porque quando eu vi nos grupos, nossos grupos do WhatsApp, as discussões, eu falei, gente, não é assim. Eu não fiquei discutindo. Aí eu falei, eu vou na fonte. Aí eu convidei vocês dois por isso. Quando eu vi os jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, não entendeu até que a própria, assim, porque todo mundo agora, o que está acontecendo? Os sindicatos brasileiros estão fazendo reunião com os sindicatos que fizeram esse acordo na Espanha. É isso que tem que ser feito. Então, assim, acho que antes de falar sobre isso, nós devemos escutar os espanhóis, né? Então, assim, Sim. por isso que eu chamei vocês rápido, exatamente para que nós ouçamos qual é a realidade, por que é que está acontecendo, entender tudo, né? E assim, eu acho que hoje, assim, essas 2 lives é só uma sementinha. Mas só assim, vamos jogar uma sementinha nessa discussão, mas eu acho que nós temos que promover seminários, debates. O Brasil tem que convidar os espanhóis para escutá-los. A gente tem que escutar vocês, né, professor? Temos que escutarnos todos, temos que facer este tipo de debates, porque eu vengo falando sempre a mesma coisa. Os problemas que nós temos agora neste mundo son problemas, son os mesmos. As situacións son as mesmas, os retos, os desafíos son sempre os mesmos. Mas a resposta non é a mesma. El entramado jurídico no es el mismo. La situación del mercado laboral no es la misma. Y hay que hacer ese análisis, ese esfuerzo. Porque esos debates de los que tú hablabas son debates políticos interesados. Son debates de partido, ¿no? Muchos de ellos. A mí ese no me interesa. A mí ese debate no me interesa. Não. O que me interessa, eu gosto que eles tenham interesse em discutir. Eu fico feliz. Eu fiquei sabendo que os sindicatos brasileiros já estão fazendo reuniões com os sindicatos da Espanha. Isso sim. Muito bem.
Muito bem. Isso eu estou feliz. Agora, professor, mas tem dois nortes muito importantes dessa reforma que eu acho que é uníssono para todos os países, que é a concertação social. Essa, para mim, a essência. Eu estou feliz porque está despertando de novo, porque estava, professor, todo mundo o valor do sindicato dos entes sociais, né? Porque eu que gosto muito de direito coletivo, isso estava assim, me entristecendo. E eu acho que nós agora, direito brasileiro, devemos trazer essa discussão, porque é muito importante. Então, para mim, as duas questões básicas dessa reforma, que está no objetivo dela, porque eu me ative a ler só os objetivos, esse, a concertação social, a discussão entre sindicato das empresas, sindicato dos empregados e o governo, e também a questão de olhar para a precariedade. Isso sim é um assunto uníssono, né? Por exemplo, quando eu cheguei na Itália, o professor Giancarlo Peroni, ele está fazendo um grupo de estudo lá. Assim que eu cheguei, eu tive o privilégio de assistir o primeiro grupo de estudo dele, que é o meu orientador lá da Tor Vergata. E esse grupo de estudo foi feito na casa do ministro da Suprema Corte da Itália. Do ministro não, porque lá não chama ministro, o juiz, né? O judice ele, sabe qual o ponto que esse juiz da Suprema Corte colocou? Da precariedade dos contratos a prazo. E exatamente, está vendo como é o mesmo problema? Ele coloca que a questão do contrato a prazo, ela atinge muito o empregado, mas substancialmente a empresa. Igualzinho o objetivo está nesse decreto. Ela diz que não tem como ter controle de qualidade, não tem como aprimorar a competitividade e também atinge a potência. Tem também... Desculpa, mas... Toda essa estrutura... Então, assim, recentemente uma economista falou, daqui a pouco, todos nós vamos ter que olhar para essa crise, porque vai atingir todos, porque daqui a pouco não tem mais consumo, já estamos falando nisso, né, professor? Então, então assim, eu fico muito contente de fomentar e de trazer você, e trazer a professora Esperança, e todo mundo que está nos assistindo, o prestígio que foi. Eu tenho, assim, eu estou sempre nesses grupos, e eu tive tanto, assim, as pessoas foram generosas quando eu postei, todo mundo querendo divulgar, porque todo mundo está tendo a mesma necessidade. Então, assim, muito obrigada. E agora, assim, eu acho que não teve tanto questionamento, mas um questionamento aqui, porque a gente ficou assim, escutando você e acabou não tendo tanto... ficou meio envolvido, né? Eu estou gostando, acho que nós precisamos organizar, depois eu falo aqui a Tereza, organizar um seminário, sabe? Porque isso aqui, professor, temos que discutir bem, sabe? Porque isso vai fomentar as questões. Deixa eu ver o que o Lauro... em síntese, eu sei o que o Lauro colocou. Ele colocou a questão que a Esperança colocou ontem. O que você... qual a importância que você dá nessa concertação social? Por quê? E para quê? Por que dessa importância? E eu acho muito boa essa pergunta, porque esse é um ponto que é básico, né? Es básica. La concertación social se habla de la democracia industrial, de favorecer el diálogo en el seno de la empresa y fuera de la empresa. Y ese diálogo social, esa concertación, lo que permite, también se dijo ayer, es la pacificación. Es que el conflicto se gestione por las partes que entran en conflicto y que, por tanto, las reglas se asuman mejor. Es verdad que esto pone al sindicato en una situación compleja. Sí. Porque el sindicato, claro, el sindicato negocia y no es un sindicato cerrado a unas reivindicaciones de todo o nada. Es un sindicato que se abre a la negociación. Y desde una perspectiva de unas relaciones colectivas de trabajo basadas en el conflicto, como sucede sobre todo en el sur de Europa, Grecia,
Francia, Italia, España, Portugal, que son relaciones de trabajo sobre todo conflictivas, donde no hay una cultura, ayer se hablaba también de la cultura de la negociación, que es más propia de países europeos, del norte de Europa, quiero decir. Europeos somos todos. É isso, por isso que eu quero trazer essa discussão. Nós temos que fomentar essa realidade no Brasil. Tiene sus riesgos, obviamente, porque el sindicato se tiene que fortalecer ante las críticas. Pero ¿el riesgo cuál es? Esta ley es la panacea para acabar con la precariedad. ¿Lo es todo? Toda la precariedad que se introdujo, no ya en 2012 por el Partido Popular y años posteriores, sino incluso antes, en 2011 por el Partido Socialista o incluso antes. Para poner freno a esa precariedad, ¿basta esta ley? No, no basta esta reforma. Harán falta nuevos reales decretos leyes, nuevas leyes, pero es un primer paso. Entonces, tampoco se puede lanzar contra el gobierno de no se ha hecho nada, no, se han hecho cosas y muy importantes, que no son todas las que, en mi opinión, se podría o debería hacerse, en mi opinión, y seguro que en la opinión de los sindicatos y del gobierno. La patronal, todo lo contrario, porque es evidente, aquí cada uno defiende sus intereses y los empresarios quieren flexibilidad absoluta. Un empresario lo que quiere es mandar en su casa y que tú tengas los menos derechos para yo ser más libre de hacer lo que me dé la gana. Pero en un sistema democrático, en un Estado democrático y social de derecho, eso no es admisible y hay que establecer límites. La libertad de empresa es un derecho, pero no es el único derecho. Hay derechos humanos, que en mi opinión lo son, de los laborales, que tienen ahí que protegerse. Y evidentemente eso no significa establecer modelos rigidísimos o excesivamente rígidos de relaciones laborales. No, se trata de establecer unas condiciones equitativas de trabajo, unas condiciones que eviten lo que decíamos antes, la pobreza. Y que se favorezca el reparto de la riqueza. Solamente así conseguimos sociedades más justas para todos y donde se puede vivir mejor, todos. Porque cuando hay una diferencia extrema en la población, pues se genera violencia. Y eso no lo queremos. Aquí en Europa, pues sí hubo estallidos de violencia importantes. En Francia, en España no hubo tanto, pero en Reino Unido, en Francia, ha habido. Y de lo que se trata es de evitar ese conflicto. Na Itália, quando eu fui a primeira vez em 99, eu não vi uma pessoa na rua pedindo nada. Agora, pero bueno, hay también problemas añadidos, ¿no? Que ese es otro tema que hay que ocuparse, de verdad y en serio, que es con los movimientos migratorios. ¿Por qué se producen y qué hay que hacer de verdad para evitar todo ese tipo de situaciones de una forma justa? Que no sea poniendo barreras y utilizándolos como moneda de cambio, como puede ocurrir con Bielorrusia y Polonia, la situación de conflicto que se mantiene. Las situaciones son complicadas y lo que hay que hacer es crear políticas decididas para acabar con esta situación, ¿no? que es absolutamente injusta. Nossa, professor, eu acho que nós estamos chegando ao final, mas eu estou já com saudade, porque eu adorei. E assim, eu acho que aqui eu joguei a ideia, eu tenho aqui o professor Gabriel, tem um monte de professores aqui, que nós temos que organizar um seminário, professor, sabe? Para discutir a profundidade desse assunto e assim trazer, reacender o direito coletivo, né, professor? Porque o particularismo do direito do trabalho é as relações, os entes sociais, é o direito coletivo. Então, essa discussão é muito importante. E assim, lembrando do professor José Maria, lá de Valência, que é uma das pessoas que eu também quero trazer. Professor, eu não tenho relação com ele, eu vou pedir para o professor fazer uma ponte comigo, porque que profundidade, o nível de abrangência dele, que sobriedade.
E você, Uhum, uhum. aquela professora também que estava lá, que eu não gravei o nome, eu quero trazer, eu fiquei tão encantada com vocês todos, eu quero trazer todos para falar aqui. Porque eu acho que Sim. nós temos que unir forças para reacender, porque sabe a discussão que está tendo lá na Itália, que depois eu vou te mandar esse texto, é como discutir a sustentabilidade do direito do trabalho. Houve um artigo, vou te mandar esse artigo que foi feito, e com base nele, nós estamos fazendo esses grupos de estudo para discutir a sustentabilidade do direito do trabalho. Então, nós temos que globalizar essa discussão. E eu conto com você, conto com a Tereza, conto com o Gabriel, que está aqui, conto com todos os professores que estão aqui dessa professor, todos os grupos que eu coloquei essas lives, todo mundo se uniu comigo para divulgar. Porque, sabe por quê? Porque nós estamos em férias. Eu, eu sempre fico muito contento destas invitações, como falava ao início deste debate, desta sessão. É magnífico a possibilidade de tocar ideias. Eu, desculpa, mas provavo de olhar para outras questões, os mensagens que han enviado. Eu he visto solamente uno. Ve peligro de rompimento do tecido social en España pela pobreza? Verdadeiramente agora não. Eu vi esse peligro, mais que o peligro, o medo a que viniera favorecido. Mas, na verdade, desde 2019, olha, o salário mínimo interprofissional subiu, eu não me lembro a subida que experimentou, mas foi muito alta. Os salários subiram porque, contrarrestando a situação derivada da situação de crise anterior, estamos mudando. É verdade que a opção política do governo é distinta, mas é interessante porque todos os governos, todas as medidas laborales no diagnóstico venían a coincidir. Básicamente coincidían, mas as medidas não para nada, não coincidían para nada. Então, para mí é muito importante, como eu falava, ter un modelo de relacións laborais que reduzca a desigualdade, que faça unha redução da desigualdade. Somente assim se pode viver melhor para todos. O Lauro colocou isso que o senhor está respondendo, né? Questiono, vê o perigo do rompimento do tecido social da Espanha. Não, exatamente. A outra pergunta que eu fiz era do Lauro também. Olha aqui, professor, muita gente está falando que estará na primeira fila já para essa organização desse seminário, que a gente pôs aqui a semente. Professor, o senhor tem mais alguma consideração para fazer? Porque acho que eu não quero abusar de você, porque a gente vai ainda ter que falar, ainda temos muita coisa ainda para trazer para o Brasil, porque Não, eu quero trazer, professor, eu quero todas, inclusive, sabe aquela menina, eu esqueci o nome dela, que falou sobre Belém, sim. como ela chama? Gênero, sabe? Ela falou sobre. Sim, sim. Como o nome dela, professor? Que menina brilhante! Muito brilhante, muito brilhante. Está começando o seu doutorado, assim, mas é muito brilhante, Como sim. é o nome dela? Belém, não me lembro Não, professor, eu vou pedir a Thalita o celular dela, eu vou convidar e fazer uma live. Ela é linda e brilhante. Sim, Era o primeiro seminário que ela falava, né, professor? Você viu sim. que encanto? Eu fiz muito bem, muito bem, muito bem, sim. Eu fiquei encantada com ela. Eu vou pedir a Thalita o telefone dela e vou trazer ela aqui para nós. Professor, Muito bem. assim, agradeço imensamente. E aqui mesmo, assim, é só o primeiro de muitos debates que nós vamos fazer sobre essa lei. E eu conto com você, conto com as pessoas que estão aqui, porque eu tive muito apoio para que essas lives fossem bastante com muitas pessoas, porque nós estamos num período de férias forenses. Então, hoje, por exemplo, ontem teve quase 80 pessoas assistindo a professora Esperança. Que bom. Então, hoje, com o seu horário um pouco mais cedo, teve mais. Então, assim,
Isso foi com a ajuda dos colegas, porque eu tenho muitos seguidores, mas hoje é férias, né? Então, assim, mas eu quero agradecer todas as pessoas que estão aqui assistindo, todas as pessoas que me apoiaram, que divulgaram, para que tivesse essa quantidade de pessoas assistindo a live do professor, a live da Esperança. E nós só estamos começando, gente. Temos muito o que trazer. Eu tenho colegas de doutorado que estão na Espanha, brasileiros. Eu quero trazer italianos, eu quero trazer os portugueses que eu relacionei. Então, assim, ó, vai ser Itália, Espanha e Portugal. Que bom. Eu tenho muita gente ainda para trazer, professor. E assim, eu fico muito feliz com essa disponibilidade de fazer live, porque live é uma coisa mais simples, menos formal, mas eu peguei gosto de fazer live, sabe? Simplifica o direito fica mais próximo, né? E eu acho assim que a gente tem que estudar, mas não adianta estudar, ficar solitário, né, professor? Tem que distribuir o conhecimento. E você fez isso hoje. A Esperança fez isso ontem. Distribuiu o conhecimento genuinamente. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, generosidade. E obrigada a todos que estão assistindo, com esse apoio que me deram, que divulgaram. Tereza, beijo, Tereza. Beijo, Basílio. Beijo, Laura, Gabriel. Muita gente aqui me ajudou. Meus colegas do núcleo de pesquisa, os meus colegas do Instituto Italiano, que nós precisamos você para lá também, professor. Nós vamos pôr um monte de gente nesse instituto que tá precisando, todo mundo agora tem que ficar todo unido, porque o direito do trabalho tem que ascender. Óbvio. Yo solamente quería, porque non deu tempo a ler os mensagens que apareceron, solamente saudar a todos. Eu sei que tiña un monte de bons amigos aí e saudaros a todos. Só pode rolar, eu não vou desligar, não. Rola aqui. Sí, no, tá bom. Darei uma olhada, então, agora, quando se acabar. Estamos aqui, temos paciência. Eu li. É muito gostoso ver as pessoas. Vai rodando aí, vai vendo, professor. Um monte de mensagem linda. Veja, porque eu vou esperar. Vou encerrar enquanto você pode ver. Tem muitas, sí. Nada, solamente saludar a todos que ficou unha experiencia moito agradecida, moito interesante de compartilhar. Eu prefiro sempre máis ficar perto das persoas, porque a posibilidade de interactuar é moito mellor, mas verdadeiramente cando ten esta distancia para estas situacións de emergencia é fantástico, inmediato. La inmediatez es también otra característica de nuestra sociedad. Ya no es solamente la debilidad de las relaciones, que nosotros esperamos combatirla, que no sean débiles nuestras relaciones, sino bien sólidas y bien fuertes, sino también la inmediatez. Entonces, pues bueno, creo que este mecanismo permite fortalecer la relación y, desde luego, la inmediatez de la comunicación, que é fantástico. Não, mas essa é a diferença. Por isso que eu gosto da live. Ela é mais próxima, que as pessoas ficam dando palpite, entra, conversa, cumprimenta. Então, ela traz um pouco essa proximidade. Por isso que eu gosto. Porque eu também, quando eu fiz lá o seminário com vocês presencial, é outra coisa. Não existe nada que substitua o presencial. É verdade. Mas a live tem essa vantagem, porque as pessoas entram aqui, falam oi, sai, comenta. Isso dá um pouco de proximidade. Eu quero agradecer a Lígia, a Paula Ravena, a uma outra pessoa que me ajudou bastante. Deixa eu achar aqui o nome dela, a Simone Malek. Muito obrigada. Não, a todos. Gente, um grande beijo, um grande abraço para você, professor. Eu tô assim, muito satisfeita com o que foi oferecido. E a gente vai organizar mais coisas. Um beijo em todos que estão assistindo. Eu vou encerrar a live. Tem alguma coisa para dizer, professor, para a gente encerrar? Nada, muitas saudades de todos vocês, que espero ficar cedo para lá, no Brasil. Muito obrigada a todos. Um grande abraço. Tchau, boa noite a todos.